Quem é você, Léo? Meu nome é Leonardo, mais conhecido como Léo também, Léo Moraes. Sou professor, educador, musicista, pianista, militante, negro, ativista, e um apaixonado realmente pela música, pela docência e pela educação sobretudo. E eu acho que assim, estar à frente, né, esse lugar de estar à frente como presidente é um peso muito grande, não nego, mas ao mesmo tempo eu acho que com um grupo tão alargado que a gente tem das representações estaduais dos estados brasileiros, das coordenações regionais, do conselho consultivo, do conselho editorial, do comitê científico, do conselho fiscal, da comissão de vogais, o nosso núcleo duro que a gente chama, né, que é a tesouraria, que é a secretaria e a vice-presidência, eu me sinto muito apoiado, né? Me apoio neles também, né? Então, assim, eu acho que estar à frente desse fórum latino-americano na seção Brasil, né? Desse fórum que reúne países da América Latina, né? 16 países ativamente com as sucessões nacionais ativas, né, e pensando também que tem outros mais 5 países da América Latina também envolvidos, né, ou seja, um fórum com 21 países da América Latina é algo muito potente, né? Muito potente principalmente para a gente pensar o campo da educação, o campo da música e a sua convergência, ou seja, o diálogo entre educação e música, ou seja, a educação musical. Eu acho muito potente a gente pensar por esse outro lugar, que eu acho que o fórum ele provoca a gente pensar outros modos, outras maneiras, outros fazeres de fazer, de pensar e ser música também, né? Então acho que assim é um desafio muito grande estar nesse exercício de 2017. Temos iniciado nosso trabalho em setembro de 2017 para concluir em setembro de 2019. Temos um largo trabalho, uma grande ação a desenvolver aí nesse decorrer desse processo como um todo. Então, assim, para mim é uma grande felicidade realmente estar à frente do Fladem Brasil, da seção nacional no Brasil, do Fórum Latino-Americano de Educação Musical, ou seja, o Fladem. É uma imensidão de muitas palavras que até me faltam aqui, as palavras a dizer, mas para mim a principal delas é uma grande felicidade, porque parte de um exercício, de uma militância, de um acreditar e das possibilidades que a gente tem de fazer música que não seja os modelos cristalizados, os modelos ditos como verdade, os modelos entendidos como uma única esfera de fazer, pensar e, mais uma vez, ser música. O que o Fladem pretende com essa jornada? Como uma primeira ação, né, do nosso exercício 2017-2019, nós temos aí a elaboração, o desenvolvimento e a ação da Jornada Fladem Brasil, que é um evento que acontece em 16 estados brasileiros, né, na região sul, na região centro-oeste, na região sudeste, na região nordeste, na região norte. E tem o intuito da gente discutir o nosso tema desse ano de 2018, que trata da educação musical e o pensamento latino-americano, e pensando nas interações entre as pedagogias abertas, entre o currículo e a formação humana, né? O que nós temos nessa abordagem, acho que é realmente fazer um exercício, além de discutir a temática, apresentar para esse Brasil o que é o Fladem Brasil, né? O que é o Fladem, quais são os seus princípios, quais são os seus objetivos, quais são os seus ideais. A gente pensa realmente no exercício também de expansão do Fladem por esse solo brasileiro, né? A gente entende que é uma abordagem política, é uma abordagem epistemológica, é uma abordagem metodológica também, no exercício da gente pensar como esse pensamento latino-americano ele vem desenvolvendo as suas pedagogias musicais, os seus processos de educação musical e repensando, reinventando e reconsiderando, reestruturando também, né, essas perspectivas para além, como eu já falei, de um modelo único de pensar em fazer música. E conhecer mais, eu acho que o grande também passo também para a gente nesse debate todo
é trazer uma abordagem de nos entendermos brasileiros enquanto latino-americanos também. Eu acho que a gente ganha muito nessa conexão com a América Latina, nós ganhamos muito enquanto esse processo que a gente está vivendo também hoje a nível de Brasil, que é uma ideia de recolonização da América Latina. Eu acho que também nos fortalecermos junto com esses outros países também, por meio da música, por meio do ensino, por meio da aprendizagem, é realmente um processo de uma construção outra, do qual a gente vem pensando nesse nosso exercício, nessa nossa ação, nesse ano de 2018, né? Pensando que nós assumimos aí este fórum em setembro de 2017, vamos até setembro de 2019. Então essa é a nossa primeira ação, né, que nós temos. Também temos ainda o Fórum de Educação Musical na Educação Básica, temos o Seminário Internacional e também temos o Seminário Nacional. Esse, como eu falei, o Fórum de Educação Básica acontecendo na cidade de Belém, no norte do país, o Seminário Internacional acontecendo em Lima, no Peru, e nosso Seminário Nacional em Vitória, no Espírito Santo. O Fladem ele é constituído, né, e acho que tem o seu alicerce, a sua base, ou seja, os seus baluartes construídos em 10 princípios. O primeiro deles, eu acho que é muito caro, para mim especialmente, enquanto hoje presidente da Seção Nacional do Fladem Brasil, que trata a educação musical é um direito humano presente ao longo de toda a vida, dentro e fora do ambiente escolar. A música deve estar a serviço das necessidades e demandas individuais e sociais. Né? A gente pensando a música enquanto lugar de direito humano, para mim ela tem uma riqueza enorme. Né? Pensando nos sentidos que essa música traz para a nossa vida humana, os significados, as singularidades que ela constrói a partir do seu fazer, a partir do seu praticar, a partir do seu fruir, principalmente. Eu acho que tem possibilidades enormes, né, que são até inumeráveis daqui da gente colocar dentro de um escopo, dentro de um quadrado, dentro de um lugar talvez muito limitado, porque eu acho que enquanto o processo de educação musical, né, ele tem muito a desenvolver na vida humana. Não tem um lugar que é específico para você, para você, para você ou para aquele outro, mas acho que é da forma como cada um faz e cria música, né? Temos o segundo princípio, que a educação musical é um baluarte portador dos elementos fundamentais da cultura, né, dos diferentes povos latino-americanos, o que torna prioritária em função da formação das identidades locais e, por extensão, da consolidação da identidade latino-americana, né? Então, sendo uma educação musical baluarte desses elementos fundamentais, que constitui essa cultura a nível de Brasil, a nível de América Latina, eu acho que o processo de educação musical ele tende realmente a fazer um debate sobre a igualdade de direitos que a gente tem no acesso a esse processo, ao mesmo tempo as diferentes perspectivas também de acesso a essa possibilidade. Diferente acesso dessa possibilidade a uma educação musical que ela é aberta, que ela é alargada, que ela se constitui de diferentes formas. Tanto do lugar de quem ensina, aprendendo, ao mesmo tempo de quem aprende, ensinando o tempo todo. Ou seja, é uma forma cíclica, né? É um movimento de troca de conhecimentos, saberes e, ao mesmo tempo, aprendizados e ensinagens, né? A gente pode falar aqui. O terceiro está numa educação que está a serviço da integração sociocultural e da solidariedade, permitindo canalizar positivamente diferenças de todos os tipos, né? Eu acho que parte muito desse lugar, principalmente, é um diálogo que a gente está tendo hoje dentro das jornadas, né? A gente está constituindo em 16 estados brasileiros e a gente pode pensar o quanto isso é potente, né? De observarmos as diferentes possibilidades, né, que se insere dentro do nosso processo hoje dentro da jornada de educação musical. Hoje nós temos o convite especial, né, muito grande dos mestres de tradição popular, os mestres de cultura popular, que hoje vêm conversar conosco, né? O quão é potente, o quão é tão importante, urgente também, né? Esse diálogo com essas diferentes possibilidades de fazer música, que eu acho que está muito dentro do nosso debate, da gente pensar as formas praticadas que os currículos têm de educação musical para o exercício da formação humana. Aí, como um quarto princípio, a gente tem uma educação musical flexível e aberta, tende a romper os estereótipos, a instaurar novos paradigmas de comportamento
e aprendizagem no contexto escolar e no contexto social também, né? Eu acho que quando a gente pensa uma educação musical que ela é flexível, que ela não é dura, que ela não é estagnada, que ela não é objetificada e ao mesmo tempo fincada num só lugar, a gente ganha a possibilidade desse fazer musical das múltiplas formas, né? Com os múltiplos saberes, com as múltiplas formas de aprendizagem, né? Quando a gente fala do lugar da formação humana, é sempre muito importante pensar que humano é esse, né? De que lugar vem esse humano, quais são as suas interações sociais, quais são os seus saberes, quais são as suas crenças, quais são os seus valores, suas dores, suas angústias, porque eu acho que assim a gente começa a ver o humano da forma como ele é, e não um humano desenhado do lugar do qual eu desejo que ele deva estar. Então, quando a gente pensa em esse lugar, a gente pensa em humanidade. O quinto trata de uma educação musical por meio da vivência e da produção musical, tende a promover o desenvolvimento pleno da acessibilidade artística, da criatividade e da consciência mental. Eu acho que perpassa bem por esse lugar ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que quando se entende o lugar da música enquanto cultura, a gente pode partir da ideia que nós somos o tempo todo produtores de cultura, porque nós produzimos conhecimento, porque nós produzimos saberes também. E isso eu falo, principalmente, olhando no lugar de educação básica, a criança da educação infantil, do fundamental anos iniciais, do fundamental anos finais, ensino médio, educação de jovens e adultos, projetos sociais, escolas vocacionadas de música, universidade, pós-graduação, outros espaços de ensino e aprendizagem musical, lá sim, o que nós temos é um processo que se perpassa pela sensibilidade e perpassa pela criatividade, porque eu acho que está aqui, né? Está na pele, está no que é vivo, né? Está no que é vivenciado nesse cotidiano do qual nós nos relacionamos com a música e com esse fazer também. O sexto princípio, né, ele vem pensando um processo de integração, ou seja, integrando os povos de origem ameríndia, ibérica e caribenha que formam o continente latino-americano. O Fladem é uma instituição independente que propõe preservar as raízes musicais e validar os projetos educativos que emergem dos processos históricos e culturais de diferentes países, né? E aí é uma beleza muito grande ver esse princípio também, porque eu acho que ele constitui muito do que a gente perpassou por um processo de colonialismo, né, que hoje se apresenta numa ideia de colonialidade, né, ou seja, a sofisticação muito agressiva, muito densa e muito perversa desse lugar do colonialismo, como ele foi constituído, e ao mesmo tempo se reinventa num processo decolonial de pensar e validar as suas ações e participativas, e muito elas também inclusivas, desse povo que está aqui nessa América Latina, né? Que somos nós negros, que são os indígenas, que são as mulheres, que são as crianças, ou seja, os indivíduos todos que perpassam por esse lugar. E ao mesmo tempo a gente pensar o Fladem como esse exercício político mesmo, né? De validar e preservar essas ações, ou preservar aquilo que culturalmente é nosso, é uma felicidade imensa, né? Para mim, esse princípio ele é muito grande, tão quanto o primeiro, né? Os 10 são muito importantes, né? Mas acho que esse legitima realmente aquilo que nós somos enquanto América Latina, né? Pensar esse processo histórico, né? Que hoje a gente vem reparando a partir dos processos educativos, dos processos culturais, dos processos econômicos, dos processos políticos. Eu acho que a gente, enquanto Fladem, tem uma importante inserção nesse lugar de políticas públicas educativas, de pensar uma cultura para a diversidade, que também é cultural, e pensar nessa pluralidade de humanidades e de manifestações de indivíduos que circulam nesse lugar que é a América Latina. O sétimo princípio pensa que o Fladem é uma instituição com bases artísticas e humanas amplas, integrando educadores musicais, músicos, artistas, docentes de diferentes áreas e toda pessoa que abraça a declaração dos princípios, né? Lógico, sem restringir a sua participação em outras organizações. Eu acho que o Fladem tem muito esse processo alargado, ao mesmo tempo aberto e convidativo de trazer indivíduos que não são especificamente do campo da educação musical em si, mas quais são as áreas e as perspectivas tangenciais que dialogam com esses princípios e ao mesmo tempo todo com o escopo da educação musical. Nessa linha de continuidade sobre o debate que a gente está fazendo aqui dos princípios, né, o oitavo se constitui numa rede de serviço
e de pesquisa que propicia a formação de redes solidárias de ação orientadas a formar, a capacitar, a integrar os educadores musicais dos países participantes. E a gente vê isso muito vivo, né, dentro do nosso fórum, porque eu acho que propriamente o nome ele já é participativo dentro de um lugar, de uma gestão que ela é articulada, dentro de um processo que é permeado e horizontalizado, né, por todo esse corpo, né. Eu acho que é até muito deshierarquizado no sentido de como essa gestão acontece, né, e nessa integração realmente dos países que compõem esse fórum, né. A gente pensar os países que estão no sul desse sul e ao mesmo tempo os países que estão no norte desse sul, né? Ou seja, no centro-sul, que acho que é um processo do qual a gente vê muito vivo desses princípios, né? E com eles, né, realmente a ideia de rede, né? Quais conhecimentos estão aí postos, quais saberes estão aí colocados, a forma e a dinâmica que esses saberes eles se dialogam, né? Então isso é muito vivo e muito potente dentro de uma estrutura que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical. O nono princípio concebe uma educação pela arte com processo permanente de aprendizagem e de integração das linguagens expressivas, visando o aperfeiçoamento da pessoa humana como um meio de transformação qualitativa do mundo e da vida, né? Eu acho que realmente pensar no aspecto político desse princípio, ele dialoga muito bem com as realidades do cotidiano, ou seja, as questões que são atravessadas pela contemporaneidade, talvez até mais do que atravessadas, né? Como a contemporaneidade, ela também nos convida a repensar as práticas de ensino, as práticas de aprendizagem musical, por um sentido da gente produzir cultura, por uma singularidade, por os significados que estão postos a partir daí. Então, acho que conceber uma educação pela arte, ela perpassa por esse lugar que eu acho que está muito mais próximo daquilo que eu sou enquanto indivíduo humano, né? E a forma como eu me relaciono nesse mundo, né? As formas que eu me coloco nesse mundo, né? É pensar essa articulação do ensino e aprendizagem das muitas formas que estão hoje circulantes no mundo, e a gente pensar a América Latina, né? Como é que essa perspectiva ela entra na nossa vida de maneira muito singular, muito significativa e que tende sim a produzir sentidos, né? Porque eu acredito que a arte ela tem esse escopo, ela tem o seu lugar nas nossas vidas. E aí o 10º, né, princípio para a gente concluir aqui essa discussão sobre os nossos princípios, né? O FLADEM realmente se compromete a implementar as políticas educativas e culturais favoráveis à realização plena desses princípios, né? Porque eu acho que são princípios potentes, são princípios também urgentes, né? E realmente eles também demandantes diante desse aspecto que a contemporaneidade realmente nos tem convidado a pensar e elaborar processos de aprendizagem, eles muito mais focados no grande objetivo da educação musical, que é humano. Eu acredito que tem essa grande perspectiva e essa grande abordagem realmente dos princípios e, ao mesmo tempo, o quanto esses princípios são baluartes e balizadores também das nossas ações no campo da política, no campo da aprendizagem, no campo do ensino, no campo das nossas construções metodológicas, no campo das nossas construções epistemológicas, ou seja, da nossa ação como um todo, né? Em todas as nossas ações enquanto FLADEM, e esta que está acontecendo principalmente agora, que é a nossa jornada, ela tem sim a sua fundamentação nos princípios do FLADEM como um todo, que foram fundados no México. E é muito interessante também da gente perceber esse lugar, né? Então, acho que assim, é um convite para você também pensar com a gente, né? Como que esses princípios realmente, eles se inserem dentro da sua prática cotidiana de educador musical, que promove educação musical nos distintos espaços educativos. E aí são esses muitos espaços, né? A escola, o projeto social, o conservatório, a escola de música, a escola dentro de casa, né? Que muitas vezes a gente também tem esses espaços. Então, acho que esses princípios, eles podem e devem, e de alguma forma ou de alguma maneira também, deve, mais uma vez dizendo, né, fazer parte desse escopo realmente do que a gente entende como as nossas práticas educativas musicais. Como é que a gente pode viver esses princípios do FLADEM no nosso dia a dia? Eu acho que viver esses princípios, praticar esses princípios
estruturar esses princípios dentro dos nossos processos de ensino-aprendizagem diante das dicotomias agressivas que hoje vêm sendo lançadas da contemporaneidade, que aí perpassa muito pelo lugar que é estruturante da base do capitalismo, que para mim é o patriarcado, centrado no cientificismo branco, heteronormativo, e ao mesmo tempo ele também centrado no lugar do colonialismo, que racializa e ao mesmo tempo também coloca as estruturas de gênero também nesse lugar. Eu acredito que viver os princípios que tratam de uma arte como lugar de sensibilidade, como lugar de fruição, como lugar de praticidade, viver um processo de educação musical que está centrado o seu objetivo na formação humana, ou seja, na especificidade daquilo que é humano, eu acredito que realmente um embate a essas questões hoje que vêm se levantando de forma muito densas, de forma muito agressivas e de forma muito perversas, né? E que elas estão presentes o tempo todo na sua estrutura de aprendizagem, né? Principalmente nos currículos que são esses prescritos, muitas vezes, e que nós, professores, muitas vezes temos que desenvolver esses currículos mesmo não querendo, né? Mas que aí é muito legal, porque a gente pratica esses currículos de forma diferente, a gente recria, a gente reinventa esses currículos de uma outra maneira, pensando também no lugar do que a gente entende sobre as pedagogias abertas. Eu acho que pensar outras estruturas, pensar outras maneiras de fazer é uma forma de vivenciar esses princípios e ao mesmo tempo enfrentar toda essa dicotomia que a contemporaneidade ela vem nos apresentando. Então, vivenciar e pensar isso na prática, eu acho que tem dois fatores essenciais nesse lugar. Para mim, o primeiro deles está sentado no lugar da escuta, que eu acho que possibilita abrir os ouvidos para outras formas de fazer música, outras maneiras também de ouvir música, outras maneiras de pensar o som, que eu acho que vai muito mais além do somente aspecto musical. E quando a gente pensa em criação conectada a uma ideia de escuta, eu também penso que perpassa por esse lugar, porque aí vem o lugar da experiência. E como é que esse som ele produz sentido, como é que o fazer desse som ele produz significado, e ao mesmo tempo como é que a singularidade, por meio do processo de fruição, criação, escuta, improvisação, ou seja, de toda essa produção que envolve esses dois escopos, legitima o lugar do eu, indivíduo, que faço arte, que faço música, que experimenta o som, que cria os sons. Então, acho que pensando nesse lugar mais pedagógico, musicalmente falando, né, e como é que esse atravessamento desse debate, da vivência desses princípios, eu acho que eles são norteadores e talvez balizadores para um trabalho de mais fluido, mais deslizante, mais aberto, ou seja, aonde a educação musical ela assume cada vez mais o seu lugar com a aprendizagem e com o ensino da forma como as pessoas aprendem e não da forma controlada como a gente muitas vezes vê as políticas públicas inserirem a violenta maneira de entender que as pessoas têm que aprender da forma como essas políticas são construídas. Então acho que vivenciar esses princípios dentro de um processo educativo, eles nos convidam a desterritorializar, desconstruir e pensar outras maneiras para além das postas impostas nesse fazer musical. Queria que você explicasse um pouco o que é a pedagogia aberta e depois disso como é que a gente efetivamente pode abrir essas pedagogias no contexto das estruturas educacionais que a gente tem hoje, que são fechadas. Desde que eu assumi a presidência, essa pergunta, para mim, ela é muito latente. O que são as pedagogias abertas? E uma vez eu escutando o Alejandro de Vicenzi, e também junto com ele a Violeta, em um dos seminários que eu não vou lembrar agora qual foi especificamente, mas a primeira fala, tanto de um como o outro, que são pessoas muito envolvidas, e a Violeta principalmente fundadora desse fórum, eles dizem... As pedagogias abertas são tudo aquilo que não são as pedagogias fechadas, limitadas, controladas, encaixadas, sedimentadas dentro de um lugar que tem início, meio e fim. E aí me vem também muito outros pensamentos por esse lugar. Me vem um pensamento de uma prática que está no cotidiano, me vem um pensamento que ele é muito rizomático,
me vem um pensamento que ele é muito descolonizado das práticas cristalizadas, me vem muito o pensamento do que é a possibilidade da gente também produzir formas criativas de fazer música. E aí a gente pensa, né, dentro do nosso processo de educação musical, e até a gente que vem de um lugar de formação a nível universitário, e talvez outros espaços de formação que talvez dialogue por esse lugar, a gente tem todo um pensamento tradicionalista, conservatorial, que perpassa por esse lugar de uma música que ela é embasada pelos seus elementos europeus. E que este é para o mundo inteiro. Então, quando a gente pensa, né, dentro do próprio FADEM, dentro do próprio movimento do Fórum Latino-Americano de Educação Musical, as pedagogias abertas, por exemplo, elas não dizem que a gente tem que romper com as ideias do pensamento, e eu vou dizer ele sim, hegemônico, eurocêntrico. A gente não significa que esse deve deixar de existir, mas que não pode ser somente ele dentro de um processo de educação musical. A gente sempre aprende que educação musical é fazer Dalcroze, é fazer Orff, é fazer Suzuki, é fazer Kodály. Aqui no Brasil a gente pode até falar de alguns nomes, é fazer Gazi de Sá, é fazer Sá Pereira, é fazer Lidimione, é fazer Ciavata. Mas qual o lugar que acontece na sala de aula? Qual é o lugar que essa sala de aula de educação básica, sala de aula de projeto social? Quais são as formas que estão todos os dias ali circulando? Quais são os convites que os nossos próprios alunos, quais são os convites que os próprios processos que acontecem nesse cotidiano, desses espaços educativos, nos convida a pensar outras formas de fazer música, né? E se a gente pensar, eu acho que é uma maneira de romper com a estrutura hegemônica dominante de fazer música no mundo e um convite a pensar em outras práticas. Mas aí a gente pensa, mas como pensar em outras práticas, né? Eu acho que tem 3 lugares, principalmente. E aí vem muito desse pensamento do que tem sido produzido hoje na América Latina realmente. Que eu acho que está no lugar de pensar o poder, o conhecimento e o ser. Quando a gente fala nessa estrutura de poder, ela vem de um lugar, sim, patriarcal cientificista, porque quer dominar o conhecimento do mundo. Ao mesmo tempo, o saber de quem tem esse poder e, ao mesmo tempo, o quanto ele controla esse poder por meio do conhecimento, que, de certa forma, também controla o ser. Né? Então, acho que a gente sair dessa constituição de controle é um processo realmente de pensar pedagogias abertas, pensar musicalmente de outras maneiras. E aí até uma especificidade mais profunda dentro de um escopo educativo musical. Talvez é pensar com o som, é pensar talvez como os Kapor, como os Caingangue, como os Krená fazem música. Como é que eles experienciam o som? Quais são as poéticas? Quais são as estruturas? Ou não quais são as estruturas, quais são as poéticas? Quais são as formas? Talvez é pensar muito mais em perguntas do que as afirmações positivistas que vêm demandantes do ensino moderno. Ou seja, eu não sei se eu tenho aqui uma resposta para dizer para vocês o que são as pedagogias abertas, mas o que eu penso e o que eu venho me convidando e convidando os pares do qual eu articulo é pensar quais são as outras maneiras de experimentar o som, de fazer processos criativos com o som, né, para fazer música, né? Então, pensar pedagogias abertas é pensar tudo aquilo que não está fechado, sedimentado, cristalizado, construído, encaixado dentro de um lugar único. É pensar a sua pluralidade do qual o som tem. Né? Fugir desse lugar pitagórico, né? De dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ou seja, experienciar outras maneiras de se conectar com esse som e a partir dessa conexão fazer música. Como que a gente pode aliar essas pautas de cada setor e na luta por libertação e emancipação de toda a sociedade? E o papel da música nisso, qual que é o papel da música na construção desse caminho? Me vem muito à cabeça, né, o lugar da minha formação, principalmente, né? Eu como pianista, né, o lugar que eu tive, que a música muitas vezes não me possibilitou, por exemplo, me conhecer quem sou eu mesmo, né? Quais são as minhas heranças culturais, quais são as minhas heranças ancestrais,
Isso, a música que eu fiz, por exemplo, no curso de piano, eu nunca tive a possibilidade. Eu acho que a música, enquanto experiência significativa e singular, ela tem um lugar da formação humana. E se a gente pensa esse lugar da formação humana, quem são esses humanos que o tempo todo estão fazendo música com a gente? Eu acho que se a gente parte dessa pergunta, eu acho que a gente começa a reinventar esse lugar da música, né? E até pensar essa abordagem do ensino-aprendizagem desses muitos indivíduos que estão o tempo todo ali praticando música. E a gente pensando nessa demanda hoje, das questões hoje que perpassam, né? Quais são os debates hoje necessários para a educação musical? Pensando que a educação musical tem esse objetivo centrado no humano, né? Então, de que maneiras eu pensar um currículo e que currículo é esse? A que se constitui esse currículo? Para quem esse currículo? De que forma pensar esse currículo? E a partir daí, quais metodologias que eu vou utilizar para desenvolver esse currículo no cotidiano da minha sala de aula? Entender o cotidiano como um espaço potente de criação de metodologias. Entender essas criações metodológicas também como espaço da formação humana. Eu acho que é toda uma cadeia que muito urgentemente a gente tem que repensar esse lugar da educação musical. Eu acredito que hoje, falando especificamente do Fladem, a gente vem fazendo esse exercício mesmo. Aqui no Brasil, ali na Argentina, lá na Costa Rica, no México, na Nicarágua, em Montevidéu, ou seja, nos países que constituem esse fórum, a gente vem se provocando a repensar esse lugar que foge de uma hegemonia ocidental moderna, patriarcal, branca, misógina, heteronormativa, e que são debates hoje importantes para a gente repensar e descortinar aquilo que muitas vezes ficou muito submerso numa ideia que perpassa pelo lugar do controle. Porque eu acho que enquanto projeto educativo, né, para a gente pensar um projeto educativo que ele é emancipatório, que ele é dialógico, ao mesmo tempo que ele também é decolonial, acho que a gente tem que pensar, para além da música, para além dessa experiência com a música, outras experiências primeiro que perpassam pelas humanidades, e essas humanidades que todo dia têm as suas redes de saberes e conhecimentos, da forma como esses saberes e conhecimentos também se constroem. Temos que estar atentos a essas questões que são tão demandantes hoje da contemporaneidade. Você acha que tem espaço para revolução ou não? Pensando sobre revolução, acredito que a gente já está fazendo a revolução, porque eu acho que ao sentarmos aí nesse lugar que vocês estão agora, e ao mesmo tempo nesse lugar do qual eu vos falo, acho que é uma forma de diálogo que pensa o lugar de redesenhar esses outros escopos, reconfigurar essas outras estruturas, ao mesmo tempo para mim a palavra desconstruir, para nós reconstruirmos outros processos educativos musicais, ele é urgente diante das demandas do qual a gente vê hoje no mundo, nessa catarse doentia da perversidade, da falta de esperança, da falta de sensibilidade com o outro, né? E aí eu acho que a música, enquanto lugar que constrói a formação humana, ela tem potente papel para redesenhar e para realmente construir uma revolução. Então, ou seja, esse debate também tem que passar pelas políticas públicas, né? Ele tem que estar. Pensando a nível de Brasil, que a gente vive em 2016 um golpe, e aí eu acho que não tem como a gente não entender que nós vivemos um golpe institucional, vivemos um golpe patriarcal, vivemos um golpe racista no Brasil, não tem como a gente deixar de observar. A gente vê de 2016 para cá toda a destituição de um projeto que perpassava por um lugar emancipatório de construir a humanidade neste país que se chama Brasil, né? A gente vê a reforma do ensino médio, a gente vê a implementação equivocada da Base Nacional Comum Curricular na sua 4ª versão, que deslegitima e silencia toda a inserção, né, das vozes múltiplas de educadores que contribuíram para a sua elaboração. Nós vemos modificações na Lei de Diretrizes e Bases de Educação sem um envolvimento
né, da sociedade civil. A gente vê um projeto de formação de professores totalmente equivocado e, mais uma vez, sem um debate coletivo que coloca goela abaixo, né, ou seja, faz bancariamente uma educação equivocada. Então, eu acho que esse golpe para nós, enquanto indivíduos, né, brasileiros, e especificamente no campo da educação, ele é um assinte, ele é grave, ele não se sustenta diante das necessidades, das demandas apresentadas nessa contemporaneidade. Então eu acho que fazer revolução contra esse golpe é o que a gente está fazendo aqui, reunindo, debatendo um pensamento latino-americano, debatendo o currículo, debatendo as pedagogias abertas, debatendo o lugar da formação humana pela educação musical, é sim fazer revolução. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que vocês possam aproveitar esse dia de oficinas, esse dia de diálogo, de reflexões, de roda de conversa, de debate. Eu acho que temos uma ação muito potente, né, nessa jornada que acontece nesses 16 estados brasileiros. E eu acho que ter você aqui conosco é o nosso compromisso social, é o nosso compromisso institucional enquanto Fladem Brasil. Fica aqui o meu grande agradecimento. Peço desculpas também por não estar aí com vocês, eu não consigo estar nos 16 lugares ao mesmo tempo. Então essa foi a forma mais próxima que a gente encontrou de dialogar com vocês. Esperamos vocês aí também nas outras nossas ações, ou seja, o nosso fórum em Belém em junho, o nosso seminário internacional em julho, lá em Lima, e nosso seminário nacional que vai acontecer em Vitória em setembro. Então, se inscreva, se associe, esteja conosco dentro do Fladem Brasil, né? E aí eu acho que fica aqui um convite, né? Vem pra luta por uma educação musical outra. Vem pra luta. Muito obrigado pela sua participação. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Vem fazer parte dessa rede. Tchau, tchau.